Olá, que bom ter sua presença aqui em mais um programa Claramente, um programa semanal sobre educação e saúde mental. Vamos tentar compreender o que vem a ser a doença bipolar ou transtorno afetivo bipolar. Antigamente conhecido como psicose maníaco-depressiva, o transtorno afetivo bipolar atinge homens e mulheres em cerca de 1% da população geral de todas as idades. É mais comum iniciar em ambos os sexos entre 18 e 25 anos de idade, ocorrendo primeiro, em geral, o episódio depressivo. Algumas pessoas famosas que tiveram essa doença mental são Edgar Allan Poe, poeta e crítico literário norte-americano, Vincent van Gogh, um pintor holandês, Robert Schumann, compositor, Winston Churchill, que foi primeiro-ministro britânico, Ulisses Guimarães, político brasileiro que lutou contra a ditadura, Cássia Kiss, atriz, Maurício Matar, ator e cantor, Rita Lee, cantora, Amaury Júnior, apresentador de TV, só para citar alguns. Enquanto Van Gogh, o pintor, estava na sua fase eufórica do seu sofrimento bipolar, ele pintou um céu de noite muito estrelado, mas suicidou-se com um tiro no peito quando estava na fase depressiva da doença bipolar e seu último quadro foi um campo de trigo com corvos. A doença bipolar caracteriza-se por alterações do humor. Existem episódios de euforia, chamada também de mania, mas não mania no sentido popular. E essas fases maníacas ou eufóricas se alternam com períodos de depressão, geralmente grave, havendo intervalos de normalidade. Pode ocorrer apenas uma crise de depressão ou de euforia na vida da pessoa, assim como pode haver várias crises ao longo dos anos em um polo da depressão ou em outro polo da mania ou da euforia, ou em ambos. Chama-se bipolar, doença bipolar, porque existem esses dois polos, o eufórico e o depressivo. A doença bipolar inclui 4 subtipos, o bipolar 1, bipolar tipo 2, a ciclotimia e desordem bipolar não específica. A pessoa com transtorno bipolar tipo 1 apresenta crise de mania, de euforia, com ou sem psicose e também a depressão. A com bipolar 2, desse tipo 2, apresenta episódios de hipomania, que são crises de euforia mais amenas, junto com as crises depressivas. Na ciclotimia, a pessoa tem a hipomania e sintomas depressivos que não se enquadram no critério para o bipolar tipo 2 e nem para a depressão. Para se diagnosticar a doença bipolar, a pessoa precisa apresentar um ou mais episódios depressivos e um ou mais episódios de euforia. Vamos ver agora os sintomas principais da fase maníaca ou eufórica da pessoa que tem a doença bipolar. Ela vai ter exaltação do humor, aumento da energia, muita conversa, fala rápido mais do que o habitual, podendo ter o que nós chamamos de fuga de ideias, ou seja, ela muda de um assunto, um atrás do outro, sem concluir nenhum deles. Muitas ideias exageradas, sentimento de onipotência, insônia importante, dorme às vezes 2, 3 horas por noite e acorda ótimo, diz ele ou ela. Irritabilidade importante, especialmente se alguém tentar argumentar que a pessoa está agindo fora de controle, aí que fica mais irritada ainda. O senso crítico e capacidade de avaliação objetiva da realidade ficam prejudicados ou ausentes. A pessoa faz compras e gastos financeiros desnecessários e elevados, às vezes fora da realidade. Atitudes sexuais indiscretas e outros sintomas. Esta fase pode durar semanas, meses ou anos. Em casos mais graves, a pessoa pode apresentar também delírios e alucinações, ou seja, entra no mundo bem psicótico. Agora, os sintomas principais da fase depressiva da doença bipolar incluem os seguintes: tristeza profunda, desânimo pior de manhã, sentimento de fracasso, de inutilidade, de culpa e desespero.
há uma perda da autoestima, uma perda do apetite, uma insônia geralmente terminal. O que que é isso? A pessoa acorda muito cedo e não consegue dormir mais. Ou pode ter também o oposto disso, que é o excessivo sono. Pode ter uma diminuição ou perda do desejo sexual, também uma obsessão com pensamentos negativos e pessimistas, perda de interesse geral pela vida, pelas pessoas, pelo trabalho, chora facilmente ou fica com vontade de chorar o tempo todo, mas sem conseguir. E também pode ter ideias suicidas, podendo ter um alto risco suicida. 15% das pessoas bipolares, infelizmente, cometem suicídio. Em ambas as fases da doença bipolar, pode ocorrer o uso abusivo de substâncias como o álcool, a cocaína, anfetaminas, bebidas com cafeína, todas fazendo o quadro piorar. A doença surge em qualquer idade, sendo mais comum no fim da adolescência e no início da vida adulta, justamente quando nessa faixa de idade aí há maiores pressões sociais, desafios profissionais, mudanças hormonais importantes, algumas indefinições, inseguranças, maior exposição a comportamentos de risco, né? Também facilidade no uso de drogas em geral, práticas sexuais. Portanto, os fatores do ambiente, da própria constituição do indivíduo, além dos genéticos, contribuem para o surgimento da doença bipolar. A genética não explica tudo, mas exerce uma forte influência no surgimento dessa doença. Cerca de 70% das pessoas com pai e mãe bipolares tiveram a doença, a qual pode ser desencadeada por fatores estressantes familiares ou sociais e também por um uso abusivo de substâncias lícitas ou ilícitas. Pessoas atuantes na sociedade, têm o seu trabalho, são produtivas, podem ser bipolares, mais comumente do tipo 2. O professor Valentim Gentil Filho, que é professor do Departamento de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, da USP, ele comenta o seguinte: é importante observar que o transtorno de humor bipolar pode aparecer pela primeira vez em qualquer idade, na criança, no adolescente, no adulto ou no idoso. Nada impede que um indivíduo de 60 anos, muito criativo, energético e envolvido em grandes projetos e intensa atividade, de repente desencadeie o processo por um motivo qualquer. Isso aconteceu com personalidades famosas de nossa história que tiveram o quadro deflagrado quando eram mais velhas e só então descobriram que sua energia e dinamismo tinham pontos em comum com a predisposição para a doença. Essa foi um relato, uma entrevista com o Dr. Drauzio Varela. O que determina uma enfermidade mental no indivíduo tem que ver com 3 fatores gerais, genéricos. Primeiro, hereditariedade. Segundo, a qualidade afetiva do meio ambiente onde a pessoa passou os seus primeiros anos de vida. Terceiro, a sensibilidade pessoal. Se houve a mesma doença físico-mental na família, em parentes próximos, nos pais, nos tios, nos primos ou em avós, se os primeiros anos de vida foram vividos em ambiente familiar complicado, abusivo, traumático, e se a pessoa é muito sensível para questões afetivas, tendo um baixo limiar de frustração, insegurança, timidez, é dependente, muito emotivo, então é muito provável que esta pessoa possa desenvolver alguma desordem emocional ao longo de sua vida, mesmo que não seja grave. Gabriele Leverick e Roberto Post, do setor de psiquiatria biológica do Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos e do Instituto Nacional de Saúde, são os autores do artigo científico que foi publicado com o título Curso da Desordem Bipolar após História de Trauma na Infância, publicado na respeitada revista médica The Lancet. Nesse artigo, eles citam 2 estudos, um com 651 pacientes bipolares e outro com 373. E dizem que pessoas com traumas psicológicos ao longo da infância tiveram um início mais precoce e um curso da doença bipolar mais severo do que as pessoas sem história de traumas emocionais na infância e que também desenvolveram o mesmo transtorno.
curso de uma doença significa como que a enfermidade evolui ao longo do tempo. Eu vou repetir esse achado científico porque é importante. Esses cientistas verificaram que as pessoas que sofreram importantes traumas durante a infância tiveram o início da doença bipolar mais cedo e uma evolução também dessa doença pior quando comparadas com as pessoas que também tiveram essa mesma doença bipolar na vida adulta, mas não tiveram importantes traumas infantis. Os cientistas também verificaram que as pessoas que tiveram importantes problemas durante a infância, comparadas com as que não tiveram, apresentaram, primeiro, o maior número de episódios eufóricos e depressivos. Segundo, um padrão de mais rápida mudança de humor, chamada ciclagem rápida. Terceiro, mais tentativa de suicídio. Quarto, um aumento do número de outras desordens clínicas e psiquiátricas, incluindo uma mais alta incidência de abuso de álcool ou outra droga. De 631 pacientes bipolares estudados por Leverick e Post, 220, ou seja, 33,8%, foram vítimas de abusos físicos e 431 pessoas, 66,2%, não. Os que foram vítimas de abusos têm uma maior história pessoal e familiar de abuso de substâncias e um pior curso da doença, como eu disse, como a doença é vivida pela pessoa, do que aqueles sem trauma na infância. Ellen White, escritora norte-americana, afirma o seguinte: as lições que a criança aprende durante os primeiros 7 anos de vida têm mais que ver com a formação do seu caráter que tudo que ela aprenda em anos posteriores. Isso está no livro Orientação da Criança, página 193, publicado pela Casa Publicadora Brasileira. Nós vamos ter um breve intervalo, já voltamos com esse assunto sobre o transtorno afetivo bipolar e você já pode entender então que a doença bipolar tem 2 polos, você tem a fase maníaca ou eufórica e você tem a fase depressiva. A pessoa tem que ter esses 2 episódios, essas 2 características para ser classificada como bipolar. E nós vimos também que vários estudos científicos mostraram que as pessoas que tiveram mais infância complicada tiveram uma doença bipolar com talvez o início mais cedo e a evolução da doença um pouquinho mais complicada comparada com aquelas que não tiveram essa infância. Fica aí, nós já voltamos no segundo bloco já já. Estamos de volta com o programa Claramente, agora no segundo bloco. Hoje eu estou trazendo para você informações sobre o transtorno afetivo bipolar, que atinge em média cerca de 1% da população em geral. Ou seja, numa cidade com 100 mil habitantes, deve ter 1.000 pessoas com esse sofrimento. Vamos ver agora como saber se uma criança tem a doença bipolar, ainda que a idade mais comum de seu início seja no final da adolescência e no início da vida adulta. Eu só queria lembrar a você a revista que nós temos aqui com presente para você, uma revista chamada Fique Leve. Você pode pedir nesses endereços que aparecem aí na sua tela e você vai receber gratuitamente como um brinde aqui do programa Claramente, com artigos sobre saúde mental, saúde física, saúde espiritual. O tipo de resposta emocional diante dos conflitos da infância que uma criança assume é algo muito pessoal dela. Filhos de um mesmo pai e mãe criados no mesmo ambiente desenvolvem comportamentos diferentes ao longo da vida. Existe algo particular em cada pessoa que a leva para esta ou aquela direção em termos de desenvolver ou não uma enfermidade mental. Isto a ciência ainda não consegue explicar muito bem. Comportamentos equivocados de pais e mães para com os filhos explicam somente em parte o que acontece com o filho. Erros dos pais na criação dos filhos favorecem o surgimento de desordens emocionais neles, mas não determinam isso. Os pais não causam a doença. Cada indivíduo toma um rumo pessoal por escolhas pessoais
e devido à sensibilidade pessoal diante do que ocorreu e ocorre na sua vida. Mais importante do que os pais fizeram com os filhos é o que os filhos fazem com o que os pais fizeram. Eu vou repetir. Mais importante do que os pais fizeram com os filhos é o que os filhos fazem com o que os pais fizeram. Para saber se uma criança apresenta o transtorno afetivo bipolar, é importante evitar justificar alguns comportamentos que podem revelar a doença. Existem crianças que nascem mais animadas, com temperamento mais eufórico, com muita energia e criatividade, porém se adaptam bem ao meio ambiente familiar ou escolar, não causando nenhum transtorno para ela mesma e ou para os outros. São normais. Por outro lado, se ela é muito irritável, variando repentinamente entre euforia e tristeza, entre o desânimo e a hiperatividade ou agitação, tendo falta de sono, sem ter nada que explique isto, e se já houve caso de doença bipolar ou depressão séria em algum membro da família, os pais devem procurar orientação médica. Pode ser mais difícil diagnosticar esta doença na infância porque geralmente pais e professores parecem encontrar uma causa para a criança estar eufórica ou depressiva. Surgem explicações lógicas, mas nem tudo o que é lógico é normal. Um adulto que trabalha euforicamente por anos, com pouco ou nenhum episódio depressivo, dificilmente também alguém poderá considerá-lo tipo bipolar tipo 2, porque pode se tratar de uma pessoa muito produtiva e empreendedora. Mas eu vou repetir, o texto que eu citei no primeiro bloco, do professor de psiquiatria da USP, Universidade de São Paulo, o professor Valentim Gentil Filho, que disse o seguinte numa entrevista concedida ao nosso colega Dr. Drauzio Varela. Dr. Valentim disse assim: é importante observar que o transtorno de humor bipolar pode aparecer pela primeira vez em qualquer idade, na criança, no adolescente, no adulto, no idoso. Nada impede que um indivíduo de 60 anos, muito criativo, energético, envolvido em grandes projetos e intensa atividade, de repente desencadeie o processo por um motivo qualquer. Isso aconteceu com personalidades famosas de nossa história que tiveram o quadro deflagrado quando eram mais velhas e só então descobriram que sua energia e dinamismo tinham pontos em comum com a predisposição para a doença. Então, será que alguns empresários e outros profissionais hiperativos, viciados em trabalho, não podem ser bipolares tipo 2 e hipomaníacos? Voltando ao assunto de doença bipolar em crianças, apesar de não existirem testes padronizados para a desordem bipolar, o Dr. Valentim Gentil Filho cita um adaptado do livro A Criança Bipolar, que você acompanhará na tela e que pode servir de alerta para os pais, professores ou outros cuidadores das crianças. Assinale os comportamentos que a criança apresenta ou apresentou no passado. Se você assinalar dessa lista que eu vou citar mais de 20 itens, ela deveria ser examinada por um profissional da área, essa criança. Então, primeiro, veja se a criança, fica aflita demais quando separada da família. Segundo, demonstra ansiedade ou preocupação excessiva. Terceiro, tem dificuldade para levantar-se pela manhã? Quarto, será que ela fica hiperativa e excitável à tarde? Tem sono agitado ou dificuldade para conciliar o sono? Tem terror noturno ou acorda muitas vezes no meio da noite? Essa criança não consegue concentrar-se na escola? Ela tem uma caligrafia pobre? Tem dificuldades em organizar tarefas? Tem dificuldade em fazer transições? Então, observe, eu citei os primeiros 10, observe se sua criança, marque aí, meu filho tem isso, meu filho tem aquilo. Vamos fazendo a conta e daqui a pouco você vai ter o total dessas perguntas para ter uma noção se essa criança terá ou não a possibilidade de uma doença bipolar no seu comportamento. Em segundo, 11º lugar,
Se essa criança se sente aborrecida, tem muitas ideias ao mesmo tempo, muitas ideias o tempo todo, é muito intuitiva ou muito criativa, distrai-se facilmente com estímulos externos, tem períodos em que fala excessiva e muito rapidamente, é voluntariosa e recusa-se a ser subordinada, uma criança rebelde, né? Manifesta períodos de extrema hiperatividade, muita agitação, tem mudanças de humor bruscas e rápidas que você não entende por como é que ela saiu de um polo para outro. Será que tem estados de humor irritável, uma irritabilidade que não tem nada por em volta que explica? Tem estado de humor vertiginosamente alegres ou tolos? Ela tem ideias exageradas sobre si mesma ou suas habilidades? Exibe um comportamento sexual inapropriado, você vê que tem alguma coisa errada ali? Sente-se facilmente criticada ou rejeitada, ou seja, uma criança muito sensível? Tem pouca iniciativa, só pega no tranco, como se diz? Tem períodos de pouca energia ou alinhamento, ou se isola, fica lá no mundo da lua? Tem períodos de dúvida sobre si mesma ou de baixa estima? Será que ela não tolera demoras ou atrasos, ficando muito impaciente? Persegue obstinadamente suas próprias necessidades? Discute com os adultos ou é mandona? Desafia ou se recusa a cumprir regras sendo rebelde? Então, observe que são mais comportamentos aí para você analisar e verificar se você percebe isso no dia a dia, assim, do comportamento dessa criança que você está cuidando dela. O número 31 da lista é: essa criança culpa os outros por seus erros delas? Ela se enerva facilmente quando as pessoas impõem limites? Ela mente para evitar consequências de seus atos? Tem acesso de raiva ou fúria explosivos e prolongados? Tem destruído bens intencionalmente, quebra tudo? Insulta cruelmente com raiva? Calmamente faz ameaças contra outros ou contra si mesma? Já fez claras ameaças de suicídio? É fascinada por sangue ou coágulos? Já viu ou ouviu alucinações? Então, observa mais essas últimas 10, aí chegando no total de 40 itens, né? Se sua criança tem esse comportamento. Então, desses 40 itens, se você assinalar pelo menos 20 como estando presentes na criança sobre seus cuidados, ela precisa de uma avaliação com médico psiquiatra especializado em psiquiatria infantil. Quanto ao tratamento do transtorno afetivo bipolar, o mesmo deve ser feito por médico psiquiatra e envolve o seguinte: primeiro, medicamentos. Aí vão estar os antidepressivos, estabilizadores do humor, lítio, às vezes neuroléticos. Lembre-se, os mesmos medicamentos produzem resultados diferentes para pessoas diferentes e não devem ser tomados sem prescrição médica. Não é verdade que as pessoas com doença bipolar têm lítio em baixa quantidade no sangue e por isso ficam doentes. O lítio é um elemento mineral e a sua necessidade no nosso organismo é muito pequenina. Para o tratamento da doença bipolar, usando o lítio no caso, o que se usa é o carbonato de lítio, que é altamente tóxico, embora com bons resultados para várias pessoas na fase eufórica. O médico responsável pelo tratamento deverá solicitar periodicamente exame de sangue para controlar o nível do lítio no sangue, que vem pelo carbonato de lítio tomado como comprimido. Essa dosagem chama-se litemia, que é baseada em uma dosagem que, se ela for acima de 1,2 miliequivalente por litro, pode causar intoxicação grave. E se for abaixo de 0,6 miliequivalente por litro, pode não ser eficaz. Não se automedique, não tome medicamento sugerido por pessoas leigas, mesmo que elas ou conhecidos delas tenham obtido bons resultados. A cafeína presente em bebidas tipo cola, energizantes, a cocaína, as anfetaminas usadas ou não em fórmulas para emagrecer podem desencadear a doença bipolar, entre outros distúrbios mentais.
Antidepressivos podem levar a pessoa para o polo eufórico, tem que ter cuidado com isso. Também é importante no tratamento da doença bipolar a psicoterapia, feita por um psicólogo clínico ou psiquiatra, e geralmente ela vai ser ineficaz se for na fase maníaca, especialmente no bipolar tipo 1, porque a pessoa está tão refratária a qualquer conselho, advertência e psicoterapia que não vai funcionar. Ela poderá ser útil, a psicoterapia, na fase depressiva, como orientação profissional no período entre uma crise e outra também, e em quadros muito leves e eufóricos. A terapia e aconselhamento familiar são úteis também. Então, se você observou nesse programa que alguns sintomas parece que você tem a doença bipolar, procure orientação profissional. Ou essa criança que você cuida, leve também para um profissional avaliar se você verificou que tem ali alguma coisa que pode ser isso aí. Espero você semana que vem aqui no Claramente. Até lá, se Deus quiser.